Sabe aquela pessoa que parece cuidar de tudo? Ela resolve todos os problemas da casa, sabe? Tá vindo alguém na sua mente agora, não tá? Sabe aquela pessoa que quando quebra alguma coisa, chama fulano, chama fulana. Sabe aquela pessoa que quando dá algum problema, chama ela que ela resolve. Não sabe onde está alguma coisa? Se eu for aí encontrar... A Jaque completou, vou esfregar na tua cara. Sabe aquela pessoa que vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém está enxergando, lembra o que todo mundo esquece? Sabe aquela pessoa que ela apaga pequenos incêndios antes que eles virem grandes tragédias, sabe? Quando falta alguma coisa, chamam por ela. Quando algo quebra, chamam por ela. Quando precisam dela, ela sempre está lá. Sabe essa pessoa? Está na sua mente aí, não está? Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem que cuida dessa pessoa? Se ela cuida de todo mundo, quem está cuidando dela? Quem cuida de quem cuida? É uma pergunta que a gente não costuma fazer. Quem cuida de quem cuida? Às vezes a casa está funcionando, mas o coração de quem cuida está cansado. A mesa está posta, mas a alma está vazia. As luzes estão acesas, mas por dentro há uma chama quase se apagando. A pessoa continua presente, ela continua servindo, ela continua dizendo: tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá sempre tudo bem. Mas ela carrega um peso em silêncio que quase ninguém vê. Timóteo estava assim. Jovem, pressionado, responsável por uma igreja difícil, tentando cuidar da casa, enquanto também precisava cuidar de si mesmo. É por isso que Paulo ele escreve para Timóteo. É interessante a gente observar as cartas de Paulo. A gente está pregando sobre Paulo durante o ano inteiro e cada carta tem um tom diferente na escrita de Paulo. A gente consegue observar isso. Quando ele escreve para Timóteo, é diferente, né? Porque ele escreve não como o apóstolo que está corrigindo erros de uma igreja e sendo enérgico com uma igreja que duvida do seu apostolado, duvida daquilo que ele está fazendo. Não, ele escreve para Timóteo. Paulo serviu com a avó de Timóteo, serviu com a mãe de Timóteo. Então Timóteo podia ser neto de Paulo, provavelmente. Então o carinho, quando Paulo escreve para Timóteo, é esse. É o carinho de um pai, é um carinho de um vô, cuidando do filho, cuidando do neto. Esse é o tom de Paulo quando ele escreve para Timóteo. Então, quando ele escreve para Timóteo, antes de pedir que Timóteo cuide melhor da casa, Paulo lembra que quem cuida da casa também precisa ser cuidado por Deus. Na primeira mensagem de Timóteo, em 1 Timóteo, que pregamos semana passada, a gente viu Paulo tratando da casa, organizando a casa. A casa é de Deus, coluna e fundamento da verdade. Por isso, essa casa precisa de ordem. Foi isso que pregamos semana passada. Precisa proteger a doutrina, precisa purificar as motivações, ela precisa permanecer firmada na verdade. Mas agora Paulo, ele muda o foco. Ele não olha só para casa. Ele olha para Timóteo, o filho na fé que ficou responsável por cuidar dela. E aqui a carta ela ganha um tom profundamente humano, porque Timóteo, ele não era só mais uma peça na engrenagem religiosa de uma igreja tão importante como a igreja de Éfeso. Ele não era uma máquina de ensinar, de pregar, de corrigir, de liderar, de resolver problemas. Timóteo era gente. Para Paulo, ele era filho na fé, era um jovem líder carregando um peso maior do que a sua idade, talvez maior do que a sua própria estrutura emocional, maior do que ele imaginava quando lá atrás, ainda criança, começou a caminhar com Paulo.
Talvez ele nunca imaginasse que ele estaria no lugar em que ele foi colocado. Paulo, ele sabia o que era carregar esse peso. Ele conhecia a beleza de ver uma igreja nascer, mas também conhecia a dor de ver conflitos crescerem dentro dela. Ele sabia o que era amar pessoas que nem sempre respondiam com amor. Ele sabia o que era ensinar a verdade e muitas vezes ser mal interpretado por estar ensinando a verdade. Paulo, ele sabia o que era servir com lágrimas. Paulo sabia enfrentar a oposição, liderar com críticas, suportar pressões e ainda assim continuar seguindo em frente. É por isso que quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele não escreve apenas como quem está cobrando desempenho do Timóteo. Ele escreve como quem segura o filho pelos ombros e fala assim: não deixa ninguém desprezar você. Não deixa ninguém desprezar da tua mocidade. Não negligencie o seu dom, Timóteo. Atente bem para a sua vida, Timóteo. Persevere. Esse é o tom de Paulo quando ele escreve para Timóteo. Há firmeza, mas também há cuidado. Há responsabilidade, mas também há ternura. Há chamado, mas também há consolo. E essa palavra de hoje, ela é uma palavra para todos aqueles que servem na casa de Deus de alguma forma. É uma palavra para quem lidera, é uma palavra para quem discipula, é uma palavra para quem ensina, para quem acolhe, para quem abre a sua casa para pregar o evangelho através de um caso de fé. É para quem cuida de gente, é para quem carrega escala, para quem sustenta o ministério, para quem está orando por pessoas, para quem visita em hospitais, em presídios, para quem aconselha, para quem prepara o ambiente, para quem organiza os detalhes e muitas vezes está sorrindo quando por dentro está cansado. Essa palavra é para essas pessoas. Servir a Deus é uma honra, uma grande honra, um grande privilégio, mas muitas vezes também é peso. E o perigo é cuidar da casa de Deus enquanto a alma vai ficando sem cuidado. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o peso de cuidar da casa. Nosso tema é o peso de cuidar da casa. Lá em 1 Timóteo 4,12, Liz vai ler pra gente o texto, por favor, Liz. Abre essa Bíblia. Em 1 Timóteo 4,12 ao 16. O pessoal da técnica tá ligado, né? O Brute já foi automaticamente. Vocês estão arrebentando. 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Depois a gente vai pular para um texto de apoio lá em 1 Timóteo 6, 11 e 12. Diz assim o versículo 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Pula lá para o capítulo 6, 11 e 12. 1 Timóteo 6, 11 e 12. O 11 diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala poderosamente aos nossos corações aqui hoje, Deus. Fala aos corações que estão cansados, Senhor. Fala aos corações que estão angustiados. Fala ao coração daqueles que estão a ponto de desistir do chamado que o Senhor tem para a vida deles. Fala ao coração daqueles que têm medo, Senhor. Fala ao coração daqueles que se sentem pequenos diante do chamado que o Senhor tem para a vida deles. Fala ao coração daqueles, Senhor, que já não aguenta mais, Deus. Fala poderosamente aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, sopra no coração de cada um aquilo que o Senhor quer falar com eles, em nome de Jesus, amém. Através desse texto, Paulo nos dá alguns ensinamentos. Através desse texto, Paulo nos ensina que
Quem cuida da casa precisa aprender a cuidar do seu próprio exemplo. Quem cuida da casa precisa aprender a cuidar do próprio exemplo. Paulo falou para Timóteo no versículo 12 de 4 que a gente acabou de ler, do capítulo 4 que a gente acabou de ler. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse versículo aqui, essa frase, ela revela uma certa tensão no texto aqui de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele era jovem para a responsabilidade que ele carregava. Ele estava em Éfeso, uma igreja importante, uma cidade difícil, lidando com falsos ensinos, com disputas, com resistências e gente que provavelmente olhava para ele com muita desconfiança. Talvez alguns pensassem: quem é esse menino para nos orientar? Talvez outros dissessem: ele não tem idade, ele não tem experiência, ele não tem força. Paulo, ele sabia que o desprezo machuca. Paulo sabia que quem serve e é diminuído sente o peso disso. Paulo sabia que quem tenta cuidar e é questionado sangra. Que quem carrega a responsabilidade e ainda precisa provar que pode carregar, cansa 2 vezes. Mas a orientação de Paulo, ela é curiosa. Ele não diz: Timóteo, imponha respeito. Ele não diz: Timóteo, levante sua voz. Ele não fala assim: Timóteo, mostra quem é que manda, quem é que te enviou. Ele não fala isso. Paulo também não diz: responda, Timóteo, cada crítica que te fazem. A única coisa que Paulo diz para Timóteo é: seja exemplo. Seja exemplo. Olha o que o versículo disse. Olha o que o versículo disse: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Não fique tentando provar que apesar de jovem você é capaz, somente seja exemplo. É como se ele dissesse assim: filho, não vença o desprezo tentando parecer maior. Vença o desprezo permanecendo fiel. A autoridade espiritual, ela não nasce dessa necessidade de ser respeitado. Ela nasce de uma vida que pode ser observada. Paulo fala de exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, o exemplo de Timóteo precisava aparecer naquilo que ele dizia, no modo como ele vivia, na forma como ele tratava as pessoas, na confiança em Deus e na integridade do seu coração. O líder cristão, ele não lidera apenas quando ele fala, ele não lidera apenas quando ele está com o microfone na mão ou liderando uma célula. Ele lidera quando reage, ele lidera quando espera, lidera quando é contrariado, ele lidera quando ele não é reconhecido por tudo aquilo que ele tem feito, ele lidera quando ele poderia responder com dureza, mas ele escolhe a mansidão, ele lidera quando ninguém está aplaudindo, mas sabe que Deus está vendo. É como uma vela. Imagina uma vela acesa numa casa escura. A vela, ela não precisa... Eu sei que é meio bobo esse exemplo, que é tão óbvio, mas ele consegue ilustrar bem pra gente o que Paulo está querendo dizer aqui. A vela não precisa provar para ninguém que tem luz. Ela só tem luz. Ela só continua brilhando, ela só permanece acesa. A escuridão ao redor pode até ser grande, mas a luz, ela não vence fazendo barulho, ela não vence tentando convencer a escuridão de que ela tem luz, porque ela simplesmente continua a brilhar. O exemplo é assim. O exemplo não exige palco, o exemplo não precisa de microfone, ele não depende de uma defesa constante, ele vai iluminando devagar. É no cotidiano, no trato, na postura, na fidelidade pequena e repetida dia após dia. Só que tem muita gente que quer vencer o desprezo sendo mais forte, sendo mais duro, mais impositivo. Mas Paulo ensina outro caminho aqui. Paulo fala: vença pelo exemplo. Vença pelo exemplo. Se te desprezam, não entregue sua alma ao ressentimento. Se te questionam, não transforme a sua dor em agressividade. Se não reconhece seu serviço, não comece a servir com amargura. Se ainda não vem a maturidade em você, continue amadurecendo diante de Deus dia após dia. O tempo revela aquilo que a pressão não consegue esconder. Essa palavra, ela abraça muito quem se sente pequeno. Talvez você sirva e você se ache insuficiente. Talvez você olhe para a responsabilidade e pensa: eu acho que eu não dou conta.
dessa responsabilidade. Talvez você lidere uma célula, cuide de pessoas, ajude o ministério, discipule alguém, abre a sua casa, abre uma casa de fé, você ora por gente e por dentro você carrega inseguranças que ninguém consegue ver. Paulo ele está nos dizendo o que você precisa. O Paulo ele está aqui nos ensinando o seguinte: ser exemplo não tem a ver com perfeição. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui, ele não diz que você precisa ser perfeito. Ele está dizendo que você precisa ser exemplo. E agora grave isso: exemplo não é perfeição sem falha. Isso é importante entender. Servir de exemplo não é perfeição sem falha. Servir de exemplo é uma direção visível. É uma vida que mesmo em construção está sempre apontando para Cristo. Eu falhei, mas eu estou apontando para Cristo. Eu caí, mas eu levantei porque estou apontando para Cristo. É ser exemplo sabendo qual é a direção que você está indo. Não é nunca ter falhas. Cuide do seu exemplo. Cuide das suas palavras para que elas não firam aquilo que Deus chamou para você curar. Cuide do seu procedimento para que a sua vida não desminta a sua mensagem. Cuide do seu amor para que o serviço não vire uma obrigação seca. Cuide da sua fé para que o peso não apague a sua confiança. Cuide da sua pureza para que o secreto não destrua aquilo que é público. Quem cuida da casa não precisa vencer todas as discussões. Precisa permanecer parecido com Cristo. Precisa permanecer com a sua chama acesa. Porque no fim, a casa de Deus não é sustentada por gente que sabe se impor, mas por gente que aprendeu a brilhar sem precisar gritar. Com esse texto de Paulo a Timóteo, Paulo também nos ensina que quem cuida da casa precisa aprender a cuidar do próprio chamado. Quem cuida da casa precisa aprender a cuidar do próprio chamado. Paulo continua dizendo a Timóteo, versículo 13 e 14: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Paulo diz duas coisas muito importantes aqui. A primeira, dedique-se. A segunda, não negligencie. Fiz uma arma. Não negligencie. Não negligencie. Essas palavras mostram que o chamado, ele não permanece saudável no automático. Tem que ter dedicação e não pode negligenciar. Existe algo que Deus dá, mas existe algo que nós precisamos cultivar. Existe dom recebido, mas existe fogo que precisa ser cuidado. Existe vocação plantada por Deus, mas existe uma responsabilidade diária para que essa vocação não seja engolida pelo cansaço, pela distração, pela pressão e pelo desânimo. Timóteo tinha recebido um dom. Havia uma história espiritual sobre a vida de Timóteo, um crente desde berço. Sua avó se converteu, sua mãe era crente, Timóteo era crente, foi discipulado pelo próprio apóstolo Paulo, teve imposição de mãos dos presbíteros sobre a vida de Timóteo, tinha confirmação de liderança sobre a vida dele, havia sobre Timóteo um chamado reconhecido, mas mesmo assim, Paulo escreve para Timóteo e fala: não negligencie, não seja negligente. Não fique achando que porque Deus te colocou nesse lugar que você não precisa cuidar dessa chama que está acesa no seu coração para que ela não vire poeira. Isso é profundo. Isso é profundo porque mostra que uma pessoa chamada por Deus, ela pode começar a descuidar do que Deus colocou nela. Não necessariamente por rebeldia, mas às vezes por exaustão, às vezes por medo, às vezes por comparação, às vezes porque o peso ficou grande demais e o coração começa a se esconder. O dom, ele não se apaga de uma vez, ele vai diminuindo em silêncio. Dom não se apaga de uma vez, ele vai diminuindo aos poucos. A pessoa continua servindo, mas ela já não se dedica mais como antes. Ela continua presente, mas já não tem mais aquela mesma entrega. Ela continua escalada, mas já não tem mais oração. Ela continua falando de Deus, mas sem se alimentar da palavra. Continua tudo funcionando por fora, mas por dentro ela já começa a dizer: eu não aguento mais. O chamado não morreu, mas ficou coberto por poeira. A chama não apagou, mas está quase apagando. Pensa numa brasa, um churrascão.
Acabou o churrasco. Não tem mais carne para assar. Fica aquela brasa ali no fundo, que parece que é só cinza, parece que é só poeira. Não tem? Tem que, se tu jogar água ali, vai sair uma fumaçona ali, não tem? Parece que acabou, parece que não tem fogo mais, mas quando alguém se aproxima, coloca carvão novo por cima ali, dá uma soprada, uma abanada, pega um soprador e bombeia aquele soprador ali, e o vento venta naquela brasa que parecia apagada, ela pega fogo de novo, incendeia o carvão que tá novo e a chama vira fogo alto de novo, sabe? Você percebe que tem fogo ali. Nunca foi ausência de fogo, mas era falta de cuidado com aquela brasa. Muita gente que serve a Deus também está assim. Não perdeu o chamado, mas apenas permitiu que a brasa ficasse soterrada debaixo de cansaço, de frustração, de cobrança, de ferida, de rotina, de poeira, de cinza, cobrindo a brasa, e parece que não tem fogo mais. Paulo, como pai espiritual, ele não descarta a brasa que tinha em Timóteo. A brasa de Timóteo ele não descartou. Às vezes a gente joga uma água ali e joga fora aquele carvão que ainda tinha a brasa ali. Paulo não faz isso, ele sopra. Paulo abana, pega o soprador, que é o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo. Paulo escreve para Timóteo e começa a soprar na brasa de Timóteo ali. Ele não chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, essa brasa está muito fraquinha, você não presta mais. Ele fala o seguinte: olha, Timóteo, a brasa está aí, o dom está aí, o chamado está aí, o fogo está aí. Não negligencia. Não negligencia, não deixa apagar. É como se ele dissesse assim: filho, ainda existe fogo aí, filho, não abandone o que Deus acendeu, filho, não permita que a pressão de Éfeso enterre a graça que foi colocada sobre você. Ei, Timóteo, volte para a Escritura, Timóteo, volte para a exortação, Timóteo, volte para o ensino, volte para o centro do seu chamado. E essa palavra não foi só para Timóteo, essa palavra é para você, essa palavra é para quem começou servindo com alegria, mas hoje está servindo cansado. Essa palavra é para quem um dia ardeu no seu coração, mas agora está só cumprindo tarefa. Essa palavra é para quem ama a obra, mas está ferido com pessoas. Essa palavra é para quem sabe que Deus o chamou, mas por algum motivo está se sentindo pequeno, seco, travado, sem força. O Senhor não está desprezando você. Ele não está descartando você pelo fato de você estar cansado, mas Ele também não quer que o seu cansaço enterre o dom que Ele mesmo te entregou. Deus não te culpa pelo seu cansaço. Ele não te culpa pelo sentimento de que você não está aguentando mais. Só que Ele não quer que o seu cansaço enterre o dom que Ele te deu. Ei, cuide do seu chamado. Ei, cuide do seu chamado. Não deixe apagar. Cuide dele. Volte à palavra antes de tentar alimentar os outros. Às vezes você tem uma palavra para todo mundo, mas você não parou para ouvir o que Deus tem para falar contigo através da sua palavra. Volte para a palavra antes de alimentar os outros. Volte à oração antes de tentar sustentar reuniões. Volte para o secreto antes de carregar responsabilidades públicas. Não transforme o ministério em peso, sem altar. Não deixe a rotina do dia a dia, engolir o fogo que tem dentro de você. Não deixe a dor convencer você que tudo se acabou. Não acabou. Aleluia! Não acabou. A brasa está aí. Não negligencia. Cuida. Quem cuida da casa precisa lembrar que dom não é enfeite. Dom que Deus te deu não é a cereja do bolo, onde você é o bolo e Deus precisava colocar uma cereja para dar uma embelezada em você. Não. Dom é para ter responsabilidade. Dom é para serviço, é ferramenta de serviço. Dom não foi dado para vaidade, mas para edificação. Não foi dado para disputa, mas para cuidado. Não foi dado para provar o seu valor, mas para abençoar outras pessoas. O cansaço pode até cobrir a brasa, mas ele não precisa apagar o fogo. A pressão pode até estremecer a sua alma, mas não precisa enterrar o chamado. Deus ainda sabe soprar sobre aquilo que Ele mesmo acendeu. E quando Deus sopra,
A cinza não tem a última palavra. A chama volta a respirar. Aleluia! Glória a Deus por isso. Paulo também nos ensina, nesse texto dele a Timóteo, que quem cuida da casa precisa aprender a cuidar da própria alma. Quem cuida da casa precisa aprender a cuidar da própria alma. Paulo agora ele chega ao ponto mais profundo do texto. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Texto que a gente já leu lá. Vamos repetir. 15 e 16. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. A frase parece simples, mas carrega um peso imenso. Atente bem para a sua própria vida. É a palavra de Paulo a Timóteo. Atente bem para a sua própria vida. Paulo não diz apenas, cuide da igreja. Paulo não está dizendo, cuida do ensino. Paulo não está dizendo só, abra logo um casa de fé. Paulo não está dizendo assim, cuide das pessoas. Não está falando só isso. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, cuide de você. Cuide de você. Cuide de você. E essa palavra de Paulo a Timóteo não é uma palavra por egoísmo, não por vaidade, não para Timóteo fugir da missão, mas porque ninguém cuida bem da casa de Deus enquanto abandona a própria alma pelo caminho. Ninguém cuida bem da casa de Deus enquanto abandona a própria alma pelo caminho. Timóteo ele precisava vigiar a doutrina, mas ele também precisava vigiar a própria vida. Timóteo precisava ensinar a verdade, mas ele também precisava ser tratado por ela. Timóteo precisava exortar os outros, mas ele também precisava ouvir a Deus no secreto. Timóteo precisava permanecer firme diante da igreja, mas ele também precisava permanecer vivo diante de Deus, porque existe um perigo silencioso no serviço cristão: cuidar da casa e descuidar do coração. A pessoa cuida da agenda, mas ela esquece da alma. Ela cuida da célula, mas esquece a oração. Ela cuida da escala, mas esquece do altar. Cuida dos outros, mas esquece de se quebrantar. Cuida da obra, mas começa a se afastar do dono da obra. E quando isso acontece, a alma vai ficando cansada sem perceber. Primeiro perde o prazer, depois perde a ternura, depois perde a paciência, depois perde a alegria, depois perde a sensibilidade. A pessoa continua servindo, mas ela já não serve mais com o mesmo coração. Continua falando de Deus, mas fala com a alma seca. Continua presente na casa, mas por dentro está longe da mesa. Cuide da sua alma quando ninguém percebe o seu cansaço. Cuide da sua alma quando todos procuram em você força. Cuide da sua alma quando você sorri para não preocupar ninguém. Cuide da sua alma quando a obra pesa, quando a crítica fere, quando a espera dói, quando o reconhecimento não vem. Cuide da sua alma para não transformar serviço em amargura. Cuide da sua alma para não chamar frieza de maturidade. Cuide da sua alma para não confundir dureza com firmeza. Cuide da sua alma para não perder a doçura no caminho da responsabilidade. Paulo fala, perseverando nesses deveres. Perseverando nesses deveres. Perseverar não é continuar fazendo apenas, é continuar fazendo sem morrer por dentro, é continuar servindo sem deixar a alma virar pedra, é combater o bom combate sem permitir que a guerra roube a ternura, é carregar o peso sem esquecer que Cristo também carrega você. É por isso que em 1 Timóteo 6, 11 e 12 Paulo diz: você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. É a palavra de Paulo a Timóteo. Combata o bom combate da fé. Olha a beleza disso. Paulo fala de combate,
mas também fala de mansidão. É lindo, né? Paulo é até meio poético às vezes falando com Timóteo. Combata, mas busque a mansidão. Como? É lindo. Fala de luta, mas fala de amor. Fala de perseverança, mas fala de piedade. Porque o servo de Deus, ele não foi chamado para vencer a guerra perdendo o seu coração. O servo de Deus não foi chamado para vencer a guerra perdendo o seu coração. Combata, mas não endureça. Persevere, mas não apague. Sirva, mas não se perca. Cuide, mas não abandone. Ensine, mas continue aprendendo. Exorte, mas continue sendo corrigido. Sustente outros, mas continue sendo sustentado por Deus. A casa precisa de você inteiro. A casa precisa de você inteiro. Não apenas ocupado com as tarefas da casa. A igreja precisa de você perto de Deus. A igreja precisa de você perto de Deus, não apenas presente nas reuniões, não apenas presente nas tarefas, não apenas presente nas faxinas. As pessoas precisam da sua voz, mas a sua voz precisa nascer do altar. O ministério precisa das suas mãos, mas as suas mãos precisam continuar erguidas em adoração e oração ao Senhor. Quem cuida da casa precisa cuidar da própria alma, porque a alma sem cuidado vira peso sem descanso. A alma sem palavra vira serviço sem vida. A alma sem oração vira atividade sem óleo. A alma sem Deus vira casa iluminada por fora, mas escura por dentro. Então, antes da entrega, antes do próximo passo, ouça bem o chamado de Paulo como um abraço do Pai. Atente bem para a sua vida, volte para a fonte, volte para o secreto, volte para Cristo, porque quem cuida da casa só permanece de pé quando aprende a descansar nos braços do dono da casa. Glória a Deus, glória a Deus. Quem cuida da casa só permanece de pé quando aprende a descansar nos braços do dono da casa. Paulo ele não escreve a Timóteo como quem aperta o peso sobre os ombros de um filho cansado. Ele escreve como quem segura esse filho pelo braço e diz: permaneça, cuide do exemplo, cuide do chamado, cuide da alma. Porque servir a Deus é uma honra, é um privilégio, mas também é um peso. Há um peso em cuidar de pessoas. Há um peso em liderar com amor. Há um peso em permanecer quando dá vontade de parar, dá vontade de fugir, dá vontade de sumir. Há um peso em sorrir quando o coração está cansado. Há um peso em ensinar a palavra enquanto a própria alma ainda está sendo ensinada por Deus. Mas o Evangelho ele nos lembra que ninguém carrega esse peso sozinho. O Evangelho ele ensina para Timóteo, e Timóteo precisava ouvir isso do apóstolo Paulo. Assim como Timóteo precisava ouvir o que Paulo disse para ele, nós precisamos ouvir também. A casa é de Deus, o povo é de Deus, a obra é de Deus, o chamado é de Deus. E se tudo pertence a Ele, a gente não precisa servir como se fôssemos órfãos, tentando provar valor para o Pai. Não precisamos viver como órfãos. Nós podemos servir como filhos amados do Pai, sustentados pela graça de Deus. Cuide do exemplo, mas não finja a perfeição. Cuide do exemplo, mas não finja a perfeição. Cristo é sua justiça. Cristo é sua justiça. Cuide do chamado, mas não transforme o dom em fardo sem altar. Cristo é sua força. Cuide da alma, mas não tente curá-la sozinho. Cristo é o pastor que restaura. Quando o exemplo treme, volte para Cristo. Quando o chamado esfria, volte para Cristo. Quando a crítica fere, volte para Cristo. Quando o cansaço se cala, volte para Cristo. Quando a brasa continua
cheia de cinza por cima, quando ela parece coberta de cinza, volte para Cristo, porque Ele não apaga o pavio que fumega. Ele sopra a vida onde ainda há graça. O vento do Espírito continua soprando sobre brasas que parecem apagadas, mas só precisa de um pouquinho de dedicação e de não negligência para que volte a queimar de novo. Antes de sermos servos da casa, precisamos ser filhos recebidos pelo Pai. Antes de cuidarmos da obra, precisamos ser alcançados pela obra perfeita de Jesus. Antes de carregarmos qualquer responsabilidade, a gente precisa reconhecer que Cristo carregou sobre os seus ombros o peso que ninguém poderia suportar. Na cruz, Jesus levou o nosso pecado. Na cruz, Jesus levou a nossa culpa. Na cruz, Ele levou o nosso orgulho. Na cruz, Ele levou a nossa distância de Deus. Ele não apenas ensinou o caminho de volta para a casa do Pai, não. Ele próprio abriu esse caminho com seu próprio sangue. Na ressurreição, Cristo nos deu vida nova. É por isso que o chamado hoje, ele é muito simples e é profundo. Volte para Cristo. Sirva, mas volte. Volte para o Senhor. Persevere, mas volte. Lute, mas volte. Descanse, mas volte. Porque quem encontra Cristo não encontra apenas força para cuidar da casa, encontra o próprio dono da casa chamando pelo nome. É o próprio dono da casa te chamando pelo nome. Talvez você tenha chegado aqui tentando sustentar tudo sozinho. Você quer cuidar de todo mundo. E quem é que cuida de você? Você quer sustentar a casa? Você quer sustentar a família? Sustenta a mente, sustenta a culpa, sustenta o passado, os medos, as quedas, as cobranças, a aparência de que está tudo bem sempre, mas existe um peso que você nunca conseguiria carregar, que é o peso do nosso pecado diante de Deus. O peso do seu pecado diante de Deus você não vai conseguir carregar. Você cuida de tudo, mas disso você não vai conseguir cuidar. Por isso que Jesus veio, que você não era capaz de cuidar disso. Ele veio não apenas para ensinar pessoas boas a serem um pouco melhores. Ele veio salvar pecadores. Ele veio buscar quem estava perdido. Ele veio carregar na cruz aquilo que nos esmagaria para sempre. A culpa era nossa, caiu sobre ele. Ei, a culpa era sua, caiu sobre ele. A morte era nossa, foi vencida por ele. A distância era nossa, foi atravessada pelo sangue dele. Hoje Jesus chama você, não para você fingir força, não para você vestir uma religião, não para arrumar a aparência da casa enquanto o coração continua vazio. Ele chama você para nova vida. Ele chama você para uma vida nova com Ele. Arrependa-se, entregue sua vida a Cristo, receba o perdão que só Ele pode te dar. Volte para o Pai. A casa está aberta, mas a porta é Jesus, e quem entra por ela nunca encontra apenas descanso, encontra a salvação. Talvez a sua alma esteja cansada. O que você precisa não é só de descanso, o que você precisa é de transformação de vida. Você precisa de uma nova vida com o Senhor. Você precisa de alguém mudando as estruturas por dentro. Se você já não aguenta mais, você precisa de Cristo. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida completamente a Cristo, porque você está tão acostumado a cuidar de todo mundo que acha que não precisa nem de Deus para poder cuidar de você. Mas se hoje você quer que Cristo cuide da sua vida, se hoje você quer que Ele cuide daquilo que você cuidava, entregue sua vida a Ele.